Como é bom depender do Senhor, como é bom louvar o Senhor. E Ele nos chamou para que nós possamos entrar no esconderijo. E no esconderijo o cuidado é dEle. No seu esconderijo, nós não somos independentes, nós somos totalmente dependentes dEle. E Ele está aqui, queridos. E Ele está tocando a sua vida. Ele vai fazer algo novo, aumente a sua expectativa no poder de Deus, não no homem. É Ele quem faz, Ele quem toca, Ele que estabelece. Nós somos cooperadores daquilo que Deus está fazendo. E eu posso olhar e vejo que os campos estão brancos. Onde estão os ceifeiros? Aleluia! Você se coloca nessa brecha. Eu profetizo sobre a sua vida que algo novo vai acontecer nesses dias. Deus vai chacoalhar e vai fazer com que o lodo venha para fora, para que nós possamos ser purificados. É a pureza da igreja, queridos. A pureza do corpo de Cristo. E sabe, o nível do relacionamento é de toque. Sabe como a gente cresce? É lidando com os nossos irmãos. É lidando com alguns abandonos, com palavras duras. É quando realmente a pedra atrita com outra pedra e sai faísca. É nesse momento que nós reconhecemos algumas coisas, renunciamos outras. E vem a glória de Deus e nos ajusta e nos amadurece. Porque eu creio que são dias onde nós não iremos mais perder tempo. Você crê nisso? Nós não iremos mais perder tempo. Nós não andamos no Cronos. Nós andamos no Kairos, no tempo perfeito de Deus. E aquele que anda no tempo de Deus, ele não vive naquilo que é natural. Ele só se move quando a nuvem também se move. Ele não se mova fora do tempo. Enquanto Deus não disser, vem, não sai. Mas também depois que Ele disser, vem, não seja omisso ao convite. Continue caminhando. Continue. Meu coração está queimando e eu quero liberar uma palavra sobre a sua vida. Tem famintos aqui? Você irá receber de Deus na proporção da sua fome e da sua sede. Então, quanto mais você estiver clamando por algo novo em Deus, saiba que Ele vai liberar. Porque o nosso Deus não conhece limites. Nós cantamos que o seu amor é infalível. E Ele vem como um trovão. Ele é vitorioso. Tem uma unção nesse lugar, querido. Pega isso. Sabe, se desprenda de tudo aquilo que talvez está trazendo preocupação. Talvez aquele boleto que vai vencer amanhã. Não se preocupe com isso. Deixa que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Basta cada manhã o seu mal, cada dia o seu mal. E o Senhor está dizendo, não andeis ansiosos por coisa alguma, nem pelo que haveis de comer, nem pelo que haveis de beber. Olhai para os lírios dos campos, olhai para as aves do céu. As aves, elas não trabalham, mas são alimentadas. Os lírios, nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como um deles. Quem dirá vós, filho de Deus? Herdeiros da promessa. Mas para que eu possa desfrutar da herança, eu preciso entender o coração do meu Pai. Porque quando eu conheço o Pai, eu não estou falando de conhecer Deus que todos estão dizendo que conhece. Eu estou falando do Pai. Porque todas as religiões têm um Deus, mas só o Filho pode revelar o Pai. E aquele que foi liberto pelo Filho, verdadeiramente é livre. Aleluia! Ei, se pois o Filho vos libertou, verdadeiramente sois livres. Se tem uma coisa que ainda está te prendendo, em nome de Jesus, enquanto a palavra será liberada, grilhões vão cair, correntes vão ser quebradas, muralhas vão estremecer ao ponto de rachar. Sabe por quê? Porque aonde a glória de Deus está, não tem espaço para outra voz.
andar na unção é um nível onde você que já sabe fazer alguma coisa pela performance, você continua fazendo. E você reconhece alguém que não tem a unção e só tem a habilidade, quando as palavras, elas não ecoam, não geram verdade. Mas o Senhor, Ele está nos colocando de lado, dizendo: meu filho, agora eu quero falar. E quando Deus fala, não é na unção, é na glória. É um tempo de glória. Não tem nada a ver com aquilo que você sabe fazer, mas com aquilo que Ele está liberando sobre nós. Você crê nisso? Amém? Porque a unção, nós vivemos todos os dias. Quando eu falo de Deus, eu atraio o seu poder. Mas quando eu falo com Deus, eu atraio a sua glória. Quando você ora, o ambiente muda. Eu não posso chegar aqui 19h30 e apertar o meu modo crente e achar que tudo vai acontecer segundo os meus planos. Existe um tempo de consagração, porque o culto já começou. Esse culto não se limita a nenhuma reunião de 2 horas. É muito mais. É o teu amor e a tua devoção sendo liberada no altar. Tem apaixonados aqui nessa noite? Oh, aleluia. Eu quero te convidar a abrir a palavra do Senhor, que se encontra em 2 Coríntios, o capítulo 10. Segunda Coríntios, o capítulo 10, versículo 3 e 4. Todos acharam, amém? Diz assim a palavra do Senhor: porquanto, embora vivendo como seres humanos, não lutamos segundo os padrões desse mundo, pois as armas da nossa guerra não são terrenas, mas poderosas em Deus para destruir fortalezas. Que palavra! Senhor, eu te adoro, eu te glorifico. O teu reino não tem fim, o teu reino é inabalável. Que a tua vontade, Senhor, se cumpra em nós. Que nós possamos viver um tempo onde a tua glória irá nos guiar. Nós queremos correr para esse lugar, para o esconderijo do Altíssimo, a tua sombra, onde nós podemos descansar. Nós hoje sabemos que descanso não é férias, descanso é uma pessoa, és tu, Senhor. E nós queremos que a nossa alma encontre repouso em ti nessa noite, em nome de Jesus, amém. A guerra é do Senhor. Nós representamos uma guerra, nós somos soldados de uma guerra, mas a causa é do Senhor. E para que você possa entender o que Deus quer, para que você possa se mover na terra, você precisa receber a direção do general. Nós precisamos entender o que é briga e o que é batalha. Briga é aquilo que se dá no âmbito natural, é aquilo que nós gastamos tempo fazendo um contra o outro, um irmão contra o outro, aquilo que gera amargura, resquício, falta de perdão. Efésios capítulo 6, versículo 12, diz que a nossa luta não é contra carne ou sangue. Ou seja, a nossa luta não é contra as pessoas, mas contra principados e potestades. Não tem a ver com aquela pessoa que você está pensando agora, mas tem a ver com aquilo que está agindo por meio dela ou do ambiente. E queridos, principados são príncipes de territórios, ou seja, demônios territoriais, onde o Senhor nos chamou, nos convocou para uma batalha, onde nós
não lutamos com armas carnais, mas com armas espirituais que são poderosas para destruir fortalezas. Ou seja, o lugar da igreja é adentrando nesses ambientes onde estão tomados, onde pessoas estão prisioneiras, e declarando a unção do Cristo, dizendo que nós recebemos do Senhor a unção de declarar a liberdade aos cativos. Aleluia! E todas as vezes, queridos, que você se manifesta naquilo que Deus está dizendo, algo começa a mudar dentro de você, o senso de propósito fica claro, porque quem briga, gasta tempo e energia em coisas efêmeras, em coisas pequenas, e se torna uma peça no jogo do diabo. Quanto tempo nós temos gastado com pessoas, e a gente não entende que está acima. É um nível espiritual. Essa é a estratégia de Satanás, te fazer entrar em brigas, te cansar, para te deixar sem força no momento da batalha. Você pegou isso no teu espírito? Porque se você ficar sequelado no dia a dia, cansado, tem pessoas que chegam em casa, não tem força mais para nada, porque está esgotada, diluída, porque o dia foi tumultuado, e não sabe o que fazer, porque começa o próximo dia da mesma maneira. Olha o WhatsApp, já vê o tanto de coisa que tem para fazer, e entra naquela celeuma, é sempre as mesmas coisas, e vive no mesmo ciclo de maldição, porque nós estamos olhando para aquilo que é natural, mas a palavra do Senhor diz que nós não andamos por vista, mas pela fé do Filho de Deus. Quando você acorda, você decide quem vai governar o seu coração, se é a terra ou se é o céu. Quando você olha para o WhatsApp e vê um monte de mensagem, você precisa dizer: Espírito Santo, filtra isso, que eu possa realmente entender o que é prioridade para mim. Sabe por que a gente não tem mais tempo para as coisas? Porque a gente mudou o foco da nossa prioridade. Se o Senhor, se a adoração não é mais o centro, todas as coisas irão entrar em desordem. Essa é a estratégia de Satanás para tirar o teu foco. Mas tem batalhas que fomos nós que entramos. Fomos nós quem criamos e estamos indo lutar sozinhos. Tem coisas que Deus não mandou você ir à frente e avante, mas a gente quer fazer, o ímpeto humano, as emoções. Quando você cria as suas batalhas paralelas, o Senhor não vai junto, porque a batalha é dele, a causa é dele. A gente não pode batalhar em causa própria, nós somos representantes do reino de Deus, nós somos embaixadores, ou seja, tudo aquilo que o Senhor está delegando, eu vou fazer. Se Ele disser que eu vou me mover, eu irei me mover. Se é o tempo de parar, eu vou parar. Se o tempo é de calar, eu preciso entender que chegou esse momento. O problema é que a gente está tão amarrado, tão enredado em batalhas paralelas que não tem nada a ver com Deus, que nós estamos perdendo o foco, perdemos o alvo. Ele é o Senhor dos exércitos, Ele é o general de guerra. Salmos do capítulo 144 diz assim: bendito seja o Senhor que treina as minhas mãos para a guerra e os meus dedos para a batalha. Pega isso no teu espírito. Bendito seja o Senhor que treina a minha mão. Guerra. Nós estamos em guerra. E a guerra, ela está sendo travada e vai até o fim. E diz: e que adestra os meus dedos para a batalha. Em uma guerra tem muitas batalhas, assim como uma mão tem muitos dedos. A guerra, ela está travada, mas nós achamos que depois que nós saímos de uma batalha, outra não virá, e a gente abaixa o escudo, abaixa a guarda. Bendito seja o Senhor que treina as minhas mãos para a guerra. Ele está falando que nós teremos que enfrentar um tempo de guerra, e essa guerra irá trazer batalhas. Queridos, nós temos a esperança, nós já conhecemos o final dessa história. O problema é que a gente não crê nesse final.
a gente não vive por ele. Se nós já somos mais que vencedores, significa que sobre a vitória de Cristo, ele nos colocou. Ou seja, ele venceu e diz assim: vocês são mais que vencedores. Nós já sabemos o final é vida eterna em Cristo Jesus. Cristo em vós, a esperança da glória. Mas nós só estamos vivendo por hoje, porque está tudo errado agora, porque nós olhamos para o lado e vemos um caos, achamos que isso é a nossa realidade. Não, esse é o momento. A tua realidade é nas regiões celestiais em Cristo Jesus, onde estão também as batalhas. Você já foi abençoado com toda sorte de bênção. Ei, e a bênção, ela é liberada do alto e manifesta na terra. Então tudo aquilo que você vai ter ou vai ser, já está dentro de você. Você recebe isso em nome de Jesus. Viva por isso. Deus quer que nós nos envolvamos em sua causa. Deus tem uma causa. Deus quer filhos apaixonados pela sua casa, que se envolva com a sua causa. Isso é igreja. Porque, queridos, se eu não entender a movimentação do céu, eu irei materializar tudo. Tem coisas que são discerníveis, outras eu só vou conseguir entender quando eu acesso no Espírito. Nós já vivemos a vida eterna enquanto terra. Esses dias eu disse isso para uma pessoa que não entende das coisas do Espírito. Ele me explica isso. Eu falei: cara, eu já sou eterno, eu não morro. Ele diz: como assim, tu é o Highlander? Eu falei: não. Quando eu recebi a Cristo como meu Senhor e Salvador, eu já recebi dele o direito de gozar da vida eterna, enquanto ainda estou na terra. E você precisa usufruir disso. Isso não é mais uma promessa, é realidade, filho. Ainda que o teu exterior esteja se desgastando, contudo o meu interior está se renovando a cada dia. Oh, aleluia! Essa casca vai ficando cheia de ruga, amassada, cheia de deformação. Cada vez que a gente olha no espelho, eu quando vou olhar, cada dia eu tenho menos cabelo. Eu falei: Senhor, o que está acontecendo? Mistério. Mas eu posso entender que o meu exterior está se desgastando, porém isso é o curso da vida. Mas daí eu olho para dentro e vejo que tem algo sendo renovado a cada dia. Recebe o renovo do Senhor, querido. Independente de onde você esteja, onde está o seu coração, ei, nivela ele. Que os batimentos do seu coração seja pelo Senhor. Na terra, a igreja é a noiva de Cristo, mas depois do arrebatamento será um grande exército. Enquanto nós estamos aqui, nós estamos esperando o noivo, a noiva de Cristo. Mas nós iremos voltar com ele. Sabe para quê? Para dar uma bicuda na cabeça de Satanás e seus demônios. A igreja virá como um grande exército. Toma posse disso. Então nós estamos sendo preparados agora como noiva, mas vai ter um upgrade, onde nós iremos voltar com Cristo, e agora seremos o grande exército do Senhor dos exércitos. Aleluia! Oh, glória a Deus! O texto diz que embora vivamos como homens, não lutamos segundo os padrões desse mundo. Ou seja, nem as armas e nem as estratégias são terrenas. Se você conseguir explicar algo, já não é fé. Você precisa discernir. Aquilo que você tem em suas mãos é para ser aplicada onde? Em que região? Na região da terra ou no céu? Você precisa olhar dentro da sua casa e muitas vezes ver alguns levantes e discernir que aquilo não pode ser natural. E combater, entrar nessa batalha usando a estratégia e as armas corretas. Porque eu só consigo ser eficaz
debaixo de uma estratégia, debaixo de um discernimento, senão começa a dar tiro para tudo que é lado. Pareço cobra, pai, tiro, não acerto ninguém. As armas são espirituais e poderosas para destruir fortalezas. Aquilo que foi levantado. Sabe, Deus mostra para nós, pais de família, mães, filhos que estão orando pela salvação dos seus pais, fortalezas se levantando. E quando você, com os olhos espirituais, enxergar essas coisas, você precisa pegar um machado e começar a quebrar, declarar: na minha casa isso não vai crescer. Ei, o Senhor te habilitou para isso, então use a arma correta. Não permita com que barreiras comecem a crescer. Eu estou falando sobre relacionamento de pai e filho, mãe e filho, casal. Ei, você não pode achar natural e dormir sem consertar com a sua esposa. Isso não é normal. Tem pessoas que chegam para mim e dizem: pastor, já não estou falando com a minha esposa já faz uns 15 dias, a gente só conversa o necessário. Falei: tu está em pecado. São barreiras que estão se levantando, e a gente vai tratando isso com normalidade, até o ponto onde nós ficamos travados dentro de um ambiente que nós mesmos criamos. Sabe, existem fortalezas na mente. Sabe, antigamente a gente via pessoas possessas nos cultos, e esses dias eu perguntei para o Senhor, por que isso não acontece com tanta frequência como acontecia no passado? E sabe o que o Senhor me disse? Antigamente, os demônios possuíam o corpo, hoje eles possuem a mente. A mente. Você se torna refém de um pensamento. Pessoas que estão vivendo um tempo de amargura e que estão até pensando em tirar suas vidas. E sabe, a pessoa que quer tirar sua vida, ela não quer dar cabo da sua vida, ela quer dar cabo da dor. E sabe, quando o inimigo ele consegue lançar um dardo na sua mente, é tudo o que ele precisa para derreter o teu coração, para fazer você tropeçar, e você vive em torno do mesmo pensamento, e parece que aquilo é obsessivo. Ei, isso é dardo de Satanás. Você precisa declarar: a minha mente, ela está protegida e blindada. Senhor, derrama óleo sobre a minha cabeça, faz com que o meu cálice transborde. Ei, eu profetizo sobre a sua vida, agora em nome de Jesus, fortalezas da mente sendo quebradas agora em nome de Jesus. Você foi chamado para vencer. Ei, o Espírito Santo me diz, pessoas que falharam em algum momento, pessoas que estão pensando que são fracassadas. Ei, você não é fracassado. Ei, porque não deu certo, isso que não deu certo tem a ver com teu Deus, porque Ele está preparando o teu coração. Não viva segundo esse pensamento. Deus agora manda te dizer: filho, toma posse da herança que você recebeu do teu pai. Oh, em nome de Jesus. Efésios capítulo 6, versículo 10, diz assim: fortaleçam no Senhor e na força do seu poder. Vistam toda a armadura de Deus para que possam resistir no dia mau. Fortaleçam-se no Senhor e na força do seu poder. É um ambiente que você entra. É um ambiente de cuidado, onde o Senhor renova as tuas forças. E diz: vistam toda a armadura de Deus. Você não pode ir para a guerra aos pedaços. Não tem como você ir para a guerra sem o capacete da salvação. Porque o capacete, ele vai proteger a sua mente dos dardos inflamados de Satanás. Sabe, quando ele apontar em direção a você, vai bater na sua mente, no seu capacete, e vai cair. Não vai entrar. Sabe por quê? Porque você está protegido pelo capacete da salvação. Você declara: eu sou salvo em Cristo Jesus. E não existe condenação para aqueles que estão em Cristo. Essa é a certeza dos filhos.
Quando o dardo for apontado em direção a você, ele vem pegando fogo, ele vai apagar. Quando tocar nessa verdade, nesse capacete, dizendo: filho, é o Espírito Santo, é o testemunho interior dizendo: filho, você é salvo, você não pode viver debaixo de condenação, a sua mente protegida pelo Senhor. Não tem como você ir para uma guerra sem a couraça da justiça. Essa couraça, ela protege os órgãos vitais. Não dá para ir com o peito aberto, porque o inimigo ele vai mirar justamente onde falta a armadura de Deus. Você não pode ir para uma guerra sem estar calçado os pés na preparação do Evangelho. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra. A tua palavra eu escondi, guardada no meu coração, para não pecar contra ti, Senhor. Ou seja, se eu não sei sobre aquilo que Deus falou sobre mim em sua palavra, então eu não posso desfrutar. Nós precisamos conhecer a palavra do Senhor. Conheçamos e prossigamos em conhecê-lo. Quando você conhece ao Senhor, você recebe luz nos seus passos. Quando você conhece sobre o Evangelho, quando você medita, quando você ora, você tem revelação para continuar. Cada passo que você dá, Deus clareia um pouco mais. Mas o problema é que a gente quer aquilo que Deus pode dar. Eu vou na igreja buscar a minha bênção. Ah, querido, vamos sair desse nível. Tem muito mais. Você não pode ir para uma guerra sem o escudo da fé. Ei, o escudo não é para contra-atacar. O escudo é para você se defender. A fé resiste. A fé, ela sabe. Na fé não existe dúvidas. Você não pode ir para uma guerra sem o escudo da fé. No primeiro tiro você cai. Nós caímos. Você não pode ir para uma guerra sem a espada do Espírito. Arma de defesa, o escudo. Arma de ataque, a espada do Espírito. Ele vai trazendo discernimento. E com isso você vai adentrando e destruindo as fortalezas. Nós não usamos armas carnais, mas espirituais, que são poderosas para destruir fortalezas. Oh, aleluia. Sabe, queridos, é como a armadura humana e a armadura de Deus. Quando Golias estava afrontando o povo de Deus, o povo de Israel, Saul ficou com medo. E eles ficaram durante 40 dias ouvindo as barbaridades, as blasfêmias daquele incircunciso. Até um ponto que chegou um garoto. Mas não era um garoto normal. Um garoto que já tinha tido experiências com o Senhor no pasto. Lá matando o leão e o urso. E esse garoto, ele chega naquele arraial de guerra e diz: vocês não estão vendo? Quem é esse incircunciso? Significa quem é esse cara que não tem aliança? Como que esse cara que não tem aliança com Deus pode falar essas coisas e vocês não vão fazer nada? E ele disse: eu vou em nome do Senhor dos Exércitos. O que Saul fez? Queria colocar a armadura dele em Davi. Essa é a mentalidade de quem é carnal. Quer te proteger baseado em coisas terrenas. A armadura de Saul não servia para Davi. Saul era muito mais alto. Davi estava revestido pela armadura de Deus. Ele não estava indo em própria causa, em próprio nome. Ele estava indo: eu vou contra ti. Ele disse para Golias: em nome do Senhor dos Exércitos. As pessoas não conseguiam enxergar Davi vestido, mas ele estava vestido no Espírito. Ei, eu profetizo em nome de Jesus. Aquele incircunciso, aquela situação que está tentando te afrontar, que está tentando trazer medo para você, seja revestido da armadura de Deus. Você não precisa de armaduras humanas, você não precisa de armas humanas. Receba de Deus agora em nome de Jesus. Em nome de Jesus.
quando você ora, o mundo espiritual é mexido e a resposta vem. Lembra em Daniel capítulo 10? Daniel orou. E no mesmo momento a resposta veio. Porém, Gabriel, um anjo de paz, aquele que é responsável por anunciar, quando foi trazer a resposta a Daniel, a palavra do Senhor diz que o príncipe da Pérsia, que é um principado demoníaco que ficava na região da Pérsia, resistiu a Gabriel. E ele não conseguia passar para entregar a mensagem do Senhor a Daniel. Então Deus envia o anjo do pelotão do BOPE, Miguel, que vem rasgando tudo, quebrando tudo, abrindo espaço para que Gabriel viesse trazer a mensagem. Então entrega a Daniel. E sabe, queridos, eu posso aprender algo aqui. Quando você ora, quando você mexe no mundo espiritual, Deus libera anjos de guerra para pelejar em nosso favor. Imagina a situação, se você conseguisse enxergar, se Daniel conseguisse enxergar aquela visão, o Senhor enviando Miguel para abrir espaço para que Gabriel pudesse liberar a palavra de Deus, a resposta de Deus sobre Daniel. Tem gente que fala de batalha espiritual, mas não sabe nem contra quem está lutando, ou com o que, ou onde estão batalhando. Nós como igreja precisamos entender que a batalha não é no natural. Não é no natural. Acontece nas regiões celestiais. O problema é que nós estamos materializando tudo. Regiões do Espírito, regiões celestes. É um nível do combate onde muitas coisas não têm chego até nós. Sabe por quê? Você ora, e Senhor, mas por que não está acontecendo? Por que a resposta não vem? E muitas vezes existem principados e potestades que estão resistindo, e por isso a resposta ainda não chegou. E Deus está dizendo: meu filho, olha com os olhos da fé, com os olhos espirituais, porque eu estou enviando socorro, eu estou enviando resposta para você. Mas o Senhor, Ele nos chama para que nós entendamos o caminhar dessa guerra, o caminhar dessa batalha. Porque, queridos, senão a gente fica sempre aqui, gastando energia, recurso, ora e nada acontece. E Deus está dizendo: se levanta e começa a declarar céus abertos. Todo o céu de bronze agora nós declaramos quebrado em nome de Jesus. Resposta chegando sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua geração. Pessoas que entram em batalha sem conhecer o inimigo estão como bêbados, dando soco no ar. 2 Samuel capítulo 21, o versículo 15 em diante, fala de uma batalha que Davi teve contra os filisteus, e ele se cansou no meio da batalha. O texto diz: e novamente os filisteus tentaram guerrear contra o povo de Israel. E se você olhar durante todo o capítulo 21, e novamente os filisteus guerrearam contra o povo de Deus. Isso era uma constante. E chegou em um momento onde Davi se cansou, e ele abaixou a espada. E quando você baixa a espada, você se torna alvo fácil. Quando ele baixou a espada, veio contra ele um filho de um gigante. Olha só, não era nem um gigante, e estava usando uma espada nova. Significa que não tinha experiência de guerra. Aquele que matou o rei Davi, aquele que matou Golias, o gigante mais famoso da época, agora poderia ser morto por um filho de um gigante sem experiência na batalha. Um homem que valia por 1000 de seus soldados se cansou no meio da batalha e agora é um alvo fácil. E na hora que aquele filho do gigante tenta contra Davi, Abissai, o seu general de guerra, intervém e salva Davi. Eles fizeram uma promessa:
nunca mais sairá conosco a guerra, para que não se apague a lâmpada de Israel. O que eu aprendo aqui? Batalhas repetidas nos cansam. Você vence hoje, amanhã está na tua porta de novo. E você já deixou um pouco de energia naquela primeira batalha. Aí vem um filisteu de novo à tua porta, e você junta mais força e luta, e vence. E de repente você acha que agora vai virar um tempo de tranquilidade. Você acha que agora vai ter respiro, mas de repente você se encontra numa situação onde novamente o inimigo está ali. Você mata um, parece que nasce 10. E você vai se diluindo no meio de cada batalha. De repente, quando você olha, você se vê sem força, até de conseguir ficar com as tuas armas, com a tua espada em pé. E sabe o que o inimigo faz? Ele usa justamente esse momento. Satanás também é estratégico. Ele vem nesse momento para tentar contra ti, para te afastar do propósito. Tem vezes que nós estamos indo para a guerra com o lixo dentro de casa, e o inimigo está nos envergonhando no campo de batalha. Eu vou repetir. Tem muitas vezes que nós estamos indo para a guerra com o lixo dentro de casa, e quando nós saímos da batalha nós somos envergonhados. Assim como aconteceu na batalha de Jericó. A palavra do Senhor diz que Deus dá a vitória sobre Jericó, mas diz: não peguem nada de Jericó, tudo isso está destinado ao anátema, isso tudo é maldito. Acã pegou capa babilônica, ouro, prata, e escondeu debaixo da sua tenda. Agora tinha a próxima cidade, a cidade de Ai. Então eles pensaram humanamente, Jericó era fortificada, era muito mais difícil de entrar e de destruir. Nós conseguimos, então vamos mandar menos pessoas para Ai. Sabe o que aconteceu? Eles voltaram, ai, envergonhados. Sabe por quê? Porque tinha lixo no meio do arraial. E não dá para a gente sair para a guerra com coisas por organizar. Deus está levantando homens e mulheres que estão tirando o lixo de dentro de casa, dizendo: Senhor, eu sei que eu não venci ainda algumas batalhas, eu não venci ainda certas questões na minha vida, porque esse lixo ainda continua dentro de casa. Ei, queridos, hoje, nesse momento de mesa, nós iremos declarar ao Senhor que todo o lixo será tirado em nome de Jesus, para que nós possamos sair para a guerra e que a vitória seja realmente manifesta em nossa casa, em nossa geração. Aleluia! Eu quero que você se coloque de pé. Não dá para a gente vencer em Jericó e perder em Ai, não dá.